avisei para o Richard que no dia tal eu estaria voltando para o Brasil. Quando foi na manhã do dia da viagem, eu acordo com o telefone tocando. Atendi, era o Richard. O Richard fez um sucesso aqui no Rio, fez amizade com todo mundo. A nossa empregada adorava ele, chamava ele de era Richa, Richa! E ele respondia, mas não falava nada. Uma empregada era uma graça. Marina, o nome dela. Aí eu sei que um belo dia ele se despediu, ele ficou uns 10 dias no Rio, se despediu e disse que ia para a África. Daqui ele foi para a África. Ele arranjou emprego num navio que ia para lá, não sei para qual cidade, não lembro. E ele me mandou uma carta do navio dizendo que ele sempre achou os navios lindíssimos, branquinhos, mas nunca imaginou que ele ia ter que deixar o navio branquinho, porque ele estava lá mesmo, era lavando o cais do navio, aquela história toda. Chegou na África, ele, a história das cervejas, que ele gostava, mulheres. Ele arrumou uma criatura lá que roubou tudo que ele tinha. Ele ficou sem um centavo para pegar um ônibus para ir para o porto, pegar outro navio e voltar para os Estados Unidos. Eu sei que ele teve que, enfim, trabalhar e voltou, chegou em casa e continuamos a nossa correspondência, ele me contando as novidades. Eu sei que 3 anos depois eu fiz a minha viagem à Europa e voltei pelos Estados Unidos, porque meu sonho mesmo sempre foi Estados Unidos. E papai me deu de presente essa excursão pela Europa, voltando por Washington, Nova York e as cataratas de Niágara. Bom, eu voltava de Nova York para o Rio e eu avisei para ele por carta, porque naquela época telefonema era muito caro, então era tudo carta. Então eu avisei para o Richard que no dia tal eu estaria voltando para o Brasil. Quando foi na manhã do dia da viagem, eu acordo com o telefone tocando. Atendi, era o Richard. Márcia, eu vou a Nova York encontrar com você. Encontramos no aeroporto. Marcamos o horário, ele ia me encontrar, eu morta de pena, porque seria um encontro muito rápido, porque logo eu ia pegar o avião. Por sorte, meu avião atrasou horrores, não sei se 1 hora, 2 horas, 3 horas, e nós fomos jantar. Jantamos lá no hotel do aeroporto e conversamos, botando em dia as nossas os nossos assuntos, as nossas novidades, a vida dele, a minha vida, enfim. Eu sei que foi a última vez que eu vi o Richard. No ano seguinte, não, aí eu esqueci de contar essa. No ano seguinte que ele esteve no Brasil, em 66, ele me escreveu perguntando se papai podia arranjar outra carteirinha da Federação de Basquete para ele. Que eu não sei para que ele ia querer uma carteira da federação lá nos Estados Unidos, se aquilo só era usado aqui, assim mesmo quando tinha campeonato. Ele dizia assim, não, eu quero outra carteirinha, que eu me senti muito importante com aquela carteirinha do basquete. O Richard sempre foi pirado. Mas ele era muito distraído, uma pessoa muito alegre, sempre com umas histórias de namoros, enfim. Eu sei que muitos anos depois, em 1994, eu estive com o Paulo, meu marido, em Boston, em Massachusetts, né, o estado dele. E lá eu tentei, não tinha ainda essa facilidade de internet, não havia, pelo menos eu não tinha nenhuma prática disso. Mas eu procurei nos catálogos telefônicos, enfim, de todo modo que eu pude, eu procurei pelo nome dele para ver se eu o encontrava. Mas nunca mais encontrei e a partir daí não tive mais oportunidade. Hoje em dia, nas redes sociais, já cansei de botar o nome dele, mas é um nome relativamente comum e sempre que eu coloco, me transporta para a França, não sei porquê. Richard Fontaine leva para pessoas da França, e ele não era da França. E eu perdi o Richard da minha vida, sumiu, marcou presença, esse período foi muito intenso do nosso relacionamento, o carinho dele, as amizades que ele fez lá no Rio, meu pai e minha mãe adorando ele. E infelizmente eu não só
perdi o Richard, como nesse vídeo eu não vou ter fotografia do Richard para colocar aqui para vocês conhecerem o rosto dele. Aquele rosto brancão, cheio de sarda, olhos azuis lindos, maravilhosos e o cabelo vermelho. Mas ele ficou para sempre na minha lembrança.